para a gente poder compartilhar com você algumas lições nesse texto. Pedir mais uma vez para você que está em casa, se você compartilhar a live no Face, você vai fazer com que seus amigos saibam que nós estamos ao vivo aqui, cultuando ao Senhor nesse momento. Pode ser que alguém ouça uma palavra, um versículo, que venha exatamente ao encontro da necessidade dessa pessoa, e você terá compartilhado essa live, ou seja, você vai ter um galardão no céu, amém? Então você vai ser um missionário se você fizer isso. Compartilhe a live com seus amigos, para juntos então ouvirmos a palavra de Deus. João capítulo 9, os irmãos que estão aqui acharam? Vai ser projetado aqui também, a comunicação, vai jogar para nós aqui. João capítulo 9, a partir do versículo 1 diz assim: Enquanto caminhava, Jesus viu um homem cego de nascença. Seus discípulos perguntaram: Rabi, por que este homem nasceu cego? Foi por causa de seus próprios pecados ou dos pecados de seus pais? Jesus respondeu: nenhuma coisa nem outra. Isso aconteceu para que o poder de Deus se manifestasse nele. Devemos cumprir logo as tarefas que nos foram dadas por aquele que me enviou. A noite se aproxima, quando ninguém pode trabalhar. Mas enquanto estou aqui no mundo, eu sou a luz do mundo. Depois de dizer isso, Jesus cuspiu no chão, misturou a terra com saliva e aplicou-a nos olhos do cego. Em seguida disse: vá lá lavar-se no tanque de Siloé, que significa o enviado. O homem foi, lavou-se e voltou enxergando. Seus vizinhos e outros que o conheciam como mendigo começaram a perguntar: não é este o homem que costumava ficar sentado pedindo esmolas? Alguns diziam que sim, outros diziam: não, é apenas parecido com ele. O mendigo, porém, insistia: sim, sou eu mesmo. Quem curou você? Perguntaram eles. O que aconteceu? Ele respondeu: um homem chamado Jesus misturou terra com saliva, colocou em meus olhos e disse: vá lavar-se no tanque de Siloé. E eu fui, e me lavei, e agora posso ver. Onde está esse homem? Perguntaram. Não sei, respondeu ele. Então levaram aos fariseus o homem que havia sido cego. Pois foi no sábado que Jesus misturou terra com saliva e o curou. Os fariseus encheram o homem de perguntas sobre o que havia acontecido e ele respondeu: ele colocou terra com saliva em meus olhos e depois que eu me lavei, passei a enxergar. Alguns dos fariseus disseram: esse homem não é de Deus, pois trabalha no sábado. Outros disseram: mas como um pecador poderia fazer sinais como esse? E havia entre eles uma divergência de opiniões. Os fariseus voltaram a perguntar ao homem que havia sido cego: o que você diz desse homem que o curou? Ele deve ser profeta, respondeu o homem. Os líderes judeus se recusavam a crer que ele havia sido cego e estava curado. Por isso mandaram chamar os pais dele e perguntaram: ele é seu filho? Ele nasceu cego? Se foi, como pode ver agora? Os pais responderam: sabemos que ele é nosso filho. Sabemos que ele é nosso filho e que nasceu cego, mas não sabemos como pode ver agora, nem quem o curou. Ele tem idade suficiente para falar por si mesmo. Pergunte a ele. Seus pais disseram isso por medo dos líderes judeus, pois estes haviam anunciado que, se alguém dissesse que Jesus era o Cristo, seria expulso da sinagoga. Por isso disseram: ele tem idade suficiente, pergunte a ele. Então, pela segunda vez, chamaram um homem que havia sido cego e lhe disseram: Deus é quem deve receber glória por aquilo que aconteceu, pois sabemos que esse Jesus é pecador. Não sei se ele é pecador, respondeu o homem, mas eu sei de uma coisa: eu era cego e agora vejo. Eu era cego e agora vejo. Mas o que ele fez? Perguntaram. Como ele o curou? Eu já lhes disse, exclamou o homem. Vocês não ouviram? Por que querem ouvir outra vez? Por acaso também querem se tornar discípulos dele? Então eles o insultaram e disseram: você é discípulo dele, mas nós somos discípulos de Moisés. Sabemos que Deus falou a Moisés, mas nem sabemos de onde vem esse homem, esse tal Jesus.
Que coisa mais estranha, respondeu o homem que era cego. Ele curou meus olhos e vocês não sabem de onde ele vem? Sabemos que Deus não atende pecadores, mas está pronto a ouvir aqueles que o adoram e fazem a sua vontade. Desde o princípio do mundo, ninguém foi capaz de abrir os olhos de um cego de nascença. Se esse homem não fosse de Deus, não teria conseguido fazê-lo. Você nasceu inteiramente pecador, nasceu todo em pecado, disseram eles, e quer ensinar a nós. Então o expulsaram da sinagoga. Verso 35. Quando Jesus soube do que havia acontecido, procurou o homem e lhe disse: você crê no Filho do Homem? Quem é ele, Senhor? Perguntou o homem, que era cego. Eu quero crer nele. Jesus respondeu: você o viu e ele está falando com você. Sim, Senhor, eu creio, declarou o homem, e adorou a Jesus. Então Jesus disse: eu vim a este mundo para julgar, para dar visão aos cegos e para fazer os que veem se tornem cegos, e para fazer com os que veem se tornem cegos. Alguns fariseus que estavam por perto ouviram e perguntaram: você está dizendo que nós somos cegos? Se vocês fossem cegos, não seriam culpados, respondeu Jesus. Mas a culpa de vocês permanece, pois vocês mesmos afirmaram que podem ver. Amém, queridos? Já tinha lido esse texto? Lembrava dessa passagem? Essa passagem é extraordinária. Para mim é uma das passagens mais lindas da Bíblia, porque conta de maneira muito detalhada o conflito que Jesus tinha com os religiosos, o conflito que Jesus tinha com os fariseus, com os saduceus, os grandes perseguidores de Jesus, os religiosos. E hoje não é diferente, sempre foi assim. O problema de Jesus sempre foi com a religião. Amém? E eu quero falar com você, nessa noite então, baseado nesse texto, sobre esse tema aqui. Eu era cego e agora vejo. Eu era cego e agora vejo. Esse homem, ele respondeu de maneira muito simples aos seus inquisitores, aqueles religiosos que estavam perguntando, que estavam indagando, que queriam saber o que tinha acontecido. Ele disse: eu não sei de muita coisa, não sei como ele fez isso. Ele cuspiu no chão, fez barro, ele colocou nos meus olhos, e ele então mandou eu me lavar no tanque de Siloé. Eu lavei os meus olhos e voltei a ver. Eu era cego e agora vejo. Isso é tudo que eu sei. Esse cego passou a ver, interessante isso, mais do que aqueles que enxergavam. Já parou para pensar nisso? Ele conseguiu ver além, ele conseguiu ver através da natureza pecaminosa que todos os seres humanos, todos nós temos. Ele conseguiu enxergar a partir da sua deficiência, ele foi curado, e ele conseguiu enxergar e perceber quem é que estava diante dele. A pior cegueira que existe é a espiritual. Esse homem, ele era cego, mas ele poderia crer em Jesus e não ser curado e ser salvo, recebendo então vida espiritual, se convertendo ao Senhor. Mas a cegueira espiritual é a mais terrível de todas, porque é aquela cegueira que impede o homem de ver a verdade, que impede o homem de ver a Deus. E os religiosos que se achavam, aqueles que enxergavam, aqueles que viam muito bem, eles é que eram cegos, cegos espiritualmente, porque eles viram Jesus fazer milagres, eles viram Jesus restaurar a vista a esse cego de nascença, mas eles resistiram, eles decidiram não crer. Quando os nossos olhos são abertos por Deus, aquilo que nós chamamos de um novo nascimento, nós nos convertemos ao Senhor. O Senhor, Ele abre os nossos olhos, Ele trabalha em nós, para que então possamos nos converter a Ele. Nós precisamos tomar essa decisão de nos convertermos ao Senhor. E nesse texto, nós vamos entender melhor o que significa conversão. Eu já quero dizer para você logo de cara que conversão não significa mudar de igreja, que conversão não significa ser membro de uma igreja, que conversão não tem nada a ver com dar o dízimo, que conversão não tem nada a ver com rituais religiosos. Conversão é uma ação de Deus em nós,
seguida de uma resposta humana. É Deus agindo em nós e nós respondendo então ao Senhor. É perceber o nosso estado de miséria e então voltarmos o nosso estilo de vida em direção à vontade do Senhor. Eu estava indo para o inferno e agora eu me converto, eu faço uma conversão e eu vou em direção ao Senhor. Conversão, é isso que precisa ficar muito claro na nossa vida. Eu era cego e agora eu vejo. As pessoas tentam atenuar a sua conversão, elas tentam atenuar o motivo pelo qual ela veio para a igreja. Ela diz assim: eu achei o pastor legal, por isso eu vim para a igreja. Eu achei a música legal, por isso eu vim para a igreja. Porque lá na minha antiga igreja, não tinha essas músicas. Lá na minha antiga igreja, era um negócio mais religioso, e aqui parece que o negócio é mais legal, né? Então, eu gostei, eu achei legal. Só por isso, que isso é conversão para você? Isso é mudança de vida para você? Conversão é você declarar: eu era ceguinho da Silva, eu não via Deus, eu não amava Deus, eu não queria Deus, eu odiava Deus, eu era inimigo de Deus. Não, eu não era assim. Então você nunca se converteu, porque a Bíblia diz que nós éramos inimigos de Deus. Amém? É isso que a minha Bíblia diz. Nós éramos inimigos, nós odiávamos a Deus, nós não queríamos a Deus. Então Ele abriu os nossos olhos, e eu era cego e agora eu vejo. Isso é conversão. Outra coisa, não tem nada a ver com a ação de Deus nas nossas vidas. Conversão é mudança radical de vida. Eu era cego e agora eu vejo. Nós vamos ver nessa passagem, então, alguns pontos sobre isso, sobre o que é conversão. Eu sempre estou batendo nessa tecla, eu sempre estou falando sobre esse assunto, e às vezes chamando com muito carinho a atenção de algumas pessoas que têm essa ideia de que apenas mudou de igreja. Nós estamos falando de conversão, amém? De mudança de vida, de metanoia, mudança de mentalidade, transformação. O primeiro ponto que eu quero falar com você, no versículo de número 3, Jesus respondeu: nenhuma coisa nem outra, isso aconteceu para que o poder de Deus se manifestasse nele. Os discípulos perguntaram para Jesus: por que esse homem nasceu cego? Olha só como é que é a religião, né? Porque os discípulos também, eles eram alvos da cultura religiosa da época, e eles pensavam exatamente como a religião judaica pensava na época. Por que esse homem nasceu cego? Quem pecou, seus pais? Ou ele pecou para que ele nascesse assim? Mas como é que ele pecou antes de nascer? Você entendeu a pergunta? Como é que esse homem pecou antes de nascer? É claro que a natureza é pecaminosa, nascemos já em pecado, mas a pergunta é: quem pecou, o pai, os pais ou ele, para que ele nascesse assim? E Jesus então responde: isso aconteceu para que o poder de Deus se manifestasse nele. Nós vamos trabalhar aqui, a partir dessa experiência de cura na vida desse homem, nós vamos trabalhar a conversão, amém? O abrir dos olhos. Então, Jesus disse que esse homem nasceu daquela forma para que se manifestasse nele o poder de Deus. O primeiro ponto, aparece ali no slide para você: o poder de Deus se manifesta na conversão, como eu acabei de dizer para você. É o poder de Deus quem atua no ser humano para que ele possa responder com a conversão. A Bíblia diz que nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados. Mortos. O que é estar morto em delitos e pecados? É exatamente isso, estar morto. O morto não pode responder, ele não pode fazer nada, ele não pode respirar, ele não pode se alimentar, muito menos responder para Deus. Então Deus age na natureza do homem, ele age no homem morto espiritual. E então esse homem pode responder a esse chamado do Senhor, se convertendo. Então o poder de Deus se manifesta na conversão. A conversão acontece quando enxergamos o nosso estado de miséria e voltamos para Deus em arrependimento e fé. Se você ainda não entendeu o seu estado de miséria espiritual, você ainda não se converteu. Se você ainda não entendeu o quanto você estava longe do céu, o quanto você estava longe de Deus, você ainda não se converteu. As pessoas têm, como eu disse no início, tentam atenuar isso.
Ah, não, eu não era tão ruim assim, eu não era tão mal assim, eu sou uma pessoa educada, eu sou uma pessoa que tem formação. Por mais conhecimento que você tenha, por melhor que seja a sua formação, a sua educação, a sua natureza ainda é má, a sua natureza ainda é pecaminosa. Há um potencial de pecado em nós que nós não conseguimos calcular. Nós somos capazes de fazer coisas terríveis no calor das emoções. É só você se analisar, é só você pensar em tudo que você já fez, e as coisas que passam no seu coração, na sua mente, e você vai perceber quem é você, por causa da natureza que você tem. Então você só vai perceber o quanto você precisa de cura, quando você perceber o quanto você é doente. Jesus, ele disse que ele veio para os doentes, ele é o médico. Então eu só vou aceitar o médico e o remédio que ele tem para mim, se eu entender o quanto eu sou doente, o quanto a minha natureza é caída. Então eu perceberei o quanto Deus é bom, o quanto Deus é justo, o quanto Ele me ama, e Ele está agindo em mim, me levando ao arrependimento. Então eu preciso colocar a minha fé em Jesus e me arrepender dos meus pecados, porque é isso que é conversão. Conversão é arrependimento dos pecados e fé colocada apenas na pessoa bendita de Jesus. Amém, irmão? Amém, irmão? Se você ficar muito quietinho aí, você não falar amém, quando eu pedir para você falar amém, eu vou embora, amém? Não? Eu vi uns amém aí. Amém. Verso 9 ao 11, diz assim: alguns diziam que sim, outros diziam, não, apenas parece com ele. O mendigo, porém, insistia, o ex-cego, sim, sou eu mesmo. Quem curou você? Perguntaram eles. O que aconteceu? Ele respondeu: o homem chamado Jesus misturou terra com saliva, colocou em meus olhos e disse: vai se lavar no tanque de Siloé. Eu fui, lavei os meus olhos e agora eu posso ver. O segundo ponto: a conversão causa espanto naqueles que nos viram cegos. Amém? A conversão causa espanto naqueles que nos viram cegos. Mais ou menos assim. Como é que as pessoas te veem depois da sua conversão? O que é que as pessoas falam sobre você depois que elas ficaram sabendo que você se converteu? Esse homem, ele era cego, e o fato dele voltar, ou melhor, dele ver pela primeira vez, porque ele nasceu assim, causou espanto nas pessoas. Mas ele era cego. Me explica, como é que isso aconteceu? Como é que é esse negócio de conversão? Você era assim, e agora você é assim. Você era um homem mau, você era um homem terrível, você era uma mulher sanguinária, e agora você é diferente. O que é que aconteceu? A conversão é isso. A conversão precisa chamar a nossa atenção. A conversão precisa chamar a atenção do mundo. O mundo precisa olhar para aqueles que se converteram a Cristo e ver que ele era uma pessoa antes e que ele é outra pessoa agora. Amém? É assim que aconteceu com você? As pessoas, quando olham para você, elas ficam admiradas? A sua família, quando olha para você, elas ficam admiradas? Muitas pessoas criticam aqueles que foram assassinos, aqueles que foram traficantes, aquelas que foram prostitutas, e olham assim e dizem: essa pessoa realmente precisa de Jesus. Aí você não, e eu não. Ah, agora depois que deitou, enrolou, aprontou tudo que podia, né? Agora disse que se converteu. Graças a Deus, antes tarde do que nunca. Mas aquelas pessoas que tiveram uma vida, digamos assim, mais equilibrada, uma vida mais sana, né, ou vieram de uma família mais estruturada, e olham assim e dizem assim: eu nasci na igreja. E bate no peito e diz que não, eu nunca fiz mal para ninguém, eu sou uma pessoa boa, eu tento fazer o bem para todo mundo. Ah, então você acha que você vai entrar no céu porque você é bonzinho? Quando você morrer, você vai se assustar. Porque pela sua bondade você não entrará no céu, porque você não é bom, a sua essência é má. Por mais que você faça coisas boas por detrás, a intenção, já analisou a sua intenção? Sabe uma coisa que eu fico indignado, e eu já fiz, e me arrependo de ter feito?
Você vai fazer uma boa ação. Chega Natal, chega Páscoa, aí você levanta um monte de coisas, cesta básica, chocolate, e enfim. E você vai para um bairro bem pobre da cidade, e você distribui para as criancinhas, e você tira foto, tira selfie e posta. Expondo as crianças, expondo as famílias. Porque afinal de contas você está mostrando para a sua mão direita o que a esquerda está fazendo. Já parou para pensar nisso? O quanto isso é pecaminoso. A ação é boa, mas qual é a motivação? Isso é só a ponta do iceberg, porque quantas coisas nós fazemos que são boas, mas a intenção é pecaminosa. Nós queremos aparecer, nós queremos nos mostrar, nós queremos ser vistos, e nós fazemos isso toda hora. Nós repetimos isso a todo instante. Isso mostra para nós o quanto a nossa natureza é má. O quanto a nossa natureza pecaminosa, ela é realmente pecaminosa. Eu gosto do primeiro ponto, dos 5 pontos do calvinismo, que é a depravação total, que diz que o homem é totalmente depravado, e quando eu digo homem, eu estou falando da humanidade. Os seres humanos são totalmente depravados. Essa expressão parece chocante, mas é isso, nós somos capazes de coisas terríveis. Você quer ver um exemplo? Vamos pegar um chip, se fosse possível, colocar na sua cabeça e gravar os seus pensamentos por uma semana. Tudo que você pensa, e você sabe o que você pensa. Você sabe o que passa nessa cabecinha de Jesus aí. Amém? E no domingo seguinte, no próximo domingo que vai ter aqui, né, algumas pessoas a mais, e transmitido pelo Facebook, pelo YouTube, nós vamos passar aqui todos os seus pensamentos. Tudo que você pensou, cada detalhezinho. Amém? Quem topa? Levante a mão. Amém, irmão, amém, amém. E é verdade. Ninguém teria coragem. Por quê? Porque nós pensamos coisas terríveis. Isso mostra o quanto nós somos depravados, o quanto a nossa natureza é pecaminosa. A conversão, ela precisa causar espanto naqueles que nos conheceram antes. Eu me lembro de Agostinho, chamado de Santo Agostinho pela Igreja Católica, que foi um santo homem de Deus. E ele era um homem totalmente depravado, ele era um homem que vivia em prostíbulos, ele era um homem imoral, ele era um homem terrível. E um dia ele teve um encontro com Jesus, o Salvador dos pecadores. E ele foi totalmente, radicalmente transformado. A conversão dele foi profunda, foi genuína. E ele se tornou, se não, o maior teólogo da história do cristianismo. Depois do apóstolo Paulo, ou dos discípulos de Jesus, dos homens registrados no Novo Testamento. Santo Agostinho. Um dia ele estava andando na rua, e uma daquelas colegas que ele conheceu no passado, se é que você me entende, viu que ele estava passando por ali, e ele reconheceu ela, então ele baixou a cabeça e ela começou: Agostinho, Agostinho, bem escandalosa, né? Agostinho, 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 e o Agostinho, e ela insistiu e começou a chamar a atenção, e algumas pessoas estavam vendo, e ela gritou quando viu que ele não ia olhar para trás, e disse assim: Agostinho, eu sou aquela. Então ele parou e olhou para trás e disse assim: eu sei, porém eu não sou mais aquele. Amém? Houve uma transformação. Aquela mulher olhou para Agostinho e ela percebeu que ele não era mais o Agostinho do passado. As pessoas, quando olham para você, é assim que elas ficam, elas se espantam, mas você não é mais aquele? Sim, eu não sou mais aquele. Jesus, todas as pessoas que tiveram um encontro com Jesus, elas tiveram a vida radicalmente transformada. Zaqueu, de desonesto, ladrão, corrupto, ele se tornou um cordeiro. Ele se converteu, ele disse: Senhor, se eu tenho roubado, eu vou devolver 4 vezes mais. Se eu tenho, é claro que ele roubou. Eu devolvo 4 vezes mais. Mateus, coletor de impostos, um homem também, com certeza, de uma índole questionável.
Jesus passou por ele e disse: segue-me. E ele não pensou duas vezes, se levantou e seguiu Jesus. Quem era Mateus antes? Quem era Pedro antes? Quem era Paulo antes? Olha o exemplo de Paulo, quando ele se encontra com Jesus. Quando ele pergunta assim: quem és tu, Senhor? Ele diz: eu sou Jesus a quem você persegue. Dura coisa é para você recalcitrar contra os aguilhões. O que é que essa expressão quer dizer? É dura coisa para você lutar com quem tem mais força do que você. Para de lutar. Hoje eu estou te chamando para o meu santo evangelho. A partir de hoje você será um novo homem. A partir de hoje você será uma nova mulher, uma nova pessoa. Isso é conversão. Eu era assim e agora eu sou assim. Amém, queridos? O terceiro ponto, versículo 12 ao 23. Vamos ler. Versículo 12 ao 23. Deixa eu ver o que eu li aqui, do 9 ao 11, do 12 ao 23. Onde está esse homem? Perguntaram. Não sei, respondeu ele. Então levaram aos fariseus o homem que havia sido cego, pois foi no sábado que Jesus misturou terra com saliva e curou ele. Não pode misturar terra com saliva no sábado. A religião é uma desgraça. A religião é um troço terrível. A religião se preocupa com os mínimos detalhes do aspecto religioso, da cultura religiosa. Mas você come carne de porco. Você não come peixe na Semana Santa. Você não levanta os seus filhos no sábado de aleluia com uma chicotada no couro. Você não é religioso, você não observa essas coisas. Você não faz a procissão. Você não benze o corpo, você não reza a Ave Maria. Cuidado com isso. A religião é chata. A religião é um troço chato. A religião é e sempre foi o maior inimigo de Jesus. Não foi nem o diabo. Eram os religiosos. E o texto continua. Os fariseus encheram o homem de perguntas sobre o que havia acontecido. E ele respondeu. Ele colocou ele cuspiu na terra, fez lodo e colocou nos meus olhos. Alguns dos fariseus disseram: esse homem não é de Deus. Por quê? Porque ele trabalha no sábado. Amém? Essa mulher não é de Deus, porque o cabelo dela é curto. Essa mulher não é de Deus, porque ela usa calça. Esse homem não é de Deus, porque ele joga futebol. Essa família não é de Deus, porque assiste Netflix. Dá vontade de mandar passear, sabe? Jesus amado, as pessoas estão perdendo tempo com essas coisas ainda. Jesus é maior que tudo isso. Jesus é o nosso sábado e nós estamos escondidos em Cristo. As pessoas coam o mosquito e ficam entaladas com camelo na garganta. Aquilo que não tem problema, elas tiram, e aquilo que mata engasgado, elas engolem. Antigamente, acabaram com a fé de muitas pessoas por causa dessas coisas, de costume de igreja, de pode e não pode, de deve e não deve, de regras humanas, que eles colocavam sobre as pessoas, e como Jesus disse, nem eles querem mover com o dedinho. E o texto continua, ele não pode ser de Deus. Tudo bem que ele curou o cego de nascença, mas ele não pode ser de Deus, porque ele cura no sábado. Outros disseram, mas como um pecador poderia fazer um sinal desse? Havia entre eles uma divergência de opiniões, é de Deus, não é de Deus, e os fariseus voltaram a perguntar a esse homem, e continuaram conversando e indagando. O que é que a gente aprende no ponto 3? Lá na imagem, a religião não entende a conversão. Olha a cara do Obama aqui, what? O quê? Josias? Pastor? Mas quem era esse cara? Quem conheceu o Josias? Há 15 anos atrás, dia 14 de abril agora, 16 anos de fé, há 16 anos atrás. Quem era esse cara? Um pecador miserável, terrível, ateu, afastado de Deus, desonesto, egoísta, egocêntrico, não amava ninguém, só a si mesmo, e olha lá. E as pessoas olham e ficam admiradas, mas o que aconteceu com esse cara? Olham para você e dizem assim, mas o que aconteceu com você? Mas você disse que nunca ia entrar numa igreja. Você disse que tinha raiva de crente.
Você diz que nunca, eu nunca. Eu dizia, eu nunca. Quando Deus ouve você falando assim, eu nunca, ele diz assim, espera que você vai ver, sujeito. Você vai ver o que eu vou fazer com você. As pessoas olham, a religião, ela não entende a conversão. Os religiosos, eles não entendem. Eles estavam perguntando, mas como assim abriu seus olhos? Você era cego. O que ele fez? Ele fez lodo lá e colocou nos meus olhos. Mas como que era esse homem? Ele não é de Deus, não pode ser de Deus, porque foi no sábado que ele fez isso. Não pode ser de Deus. A religião não consegue explicar, a religião não consegue entender, porque para a religião você faz para merecer. Agora para Jesus não. Jesus, ele te ama incondicionalmente, ele abre os seus olhos e ele te chama. Amém? Graça sobre graça. Você não fez nada para merecer, ele simplesmente te chamou. E a religião não consegue entender isso. Os religiosos não conseguem entender isso. E eles olham e questionam: o quê? Não pode, mas era Pedro. Mas quem era Pedro? Paulo, quem era Paulo? Estava lá quando mataram Estevão apedrejado. Ele ficou com as roupas do Estevão. Quem era Paulo? Quem era Maria Madalena? Quem era esse povo? Tudo que Jesus transformou. Quarto ponto, versículo 25 ao 32. Toda conversão tem um testemunho. Não sei se ele é pecador. Pode deixar lá o versículo bíblico. Não sei se ele é pecador, respondeu o homem. Mas uma coisa eu sei, eu era cego e agora eu vejo. E ele continua dando o seu testemunho, dizendo quem ele era. Toda conversão tem um testemunho. Eu era cego e agora eu vejo. Eu era cego e agora eu vejo. Qual é o seu testemunho? Qual é a sua história de conversão? Quem você era? Pastor, eu conversão, assim, eu não me lembro de quando eu me converti assim, eu sempre fui assim. Provavelmente você não se converteu. Provavelmente você não se converteu. Porque se não houve mudança, se você não sabe, se você não entende quem você era e quem você é agora, você não entendeu o que é conversão. Seus olhos nunca se abriram. Toda conversão tem um testemunho. Qual é o seu testemunho? Qual é a sua história? E o último ponto, do verso 36 ao 41, não há salvação sem conversão. Porque depois de toda a história aqui, Jesus ele vai, depois que esse homem é expulso da sinagoga, no versículo 35, quando Jesus soube do que havia acontecido, procurou o homem e lhe disse: você crê no Filho de Deus? Quem é ele? Perguntou o cego. Eu quero crer, mas quem é ele? Ele não sabia que era Jesus, porque ele era cego. Quando Jesus colocou barro no olho dele. E quando ele foi lavar os olhos no tanque de Siloé, ele não viu mais Jesus. Jesus respondeu: você o viu e ele está falando com você. Sim, Senhor, eu creio, declarou o homem. E adorou a Jesus. Não há salvação sem conversão. Esse homem foi salvo porque ele se converteu. Ele não apenas foi curado, ele decidiu seguir Jesus. Amém, queridos? Não há salvação sem conversão. Conversão é arrependimento e fé. Você se arrepende dos seus pecados e coloca a sua fé em Jesus. Você percebe o seu estado de miséria. E isso é um mover do Espírito de Deus no coração de pedra do ser humano. Isso aconteceu com você? Houve esse abrir dos seus olhos? O grupo de louvor já pode vir para cá. Não há salvação sem conversão. O homem que foi cego se converteu de todo o coração. O homem que foi cego se converteu de todo o coração. Ser convertido não quer dizer impecável, impecabilidade, eu não peco mais. Não é isso. Mas o convertido, quando ele peca, é totalmente diferente. Olha só que interessante isso. Se quando você peca, você se sente bem, isso é mal. Se quando você peca, você se sente mal, isso é bom. Amém? Se você peca e se sente bem, isso é mal. Se você peca e se sente mal, isso é bom. Essa é a evidência de que você é convertido, de que você é filho de Deus. Por mais que cometemos pecados, porque cometemos, eu não estou falando de impecabilidade, só Jesus é impecável. Nós pensamos, como eu disse aqui do chip, como o Gerson falou do chip que explode, né? Isso eu garanto que aconteceria na cabeça de qualquer um de nós.
Nós pensamos coisas erradas, nós desejamos coisas erradas, e muitas vezes fazemos coisas que são erradas. Mas qual é a sensação? Qual é o sentimento que você tem quando você peca? Você lembra de Pedro, quando ele negou Jesus pela terceira vez, e o galo cantou, ele, aleluia, Jesus acertou, eu realmente neguei ele 3 vezes. Foi assim? Não, ele chorou amargamente. Ele chorou amargamente. Ele se arrependeu e ele voltou a colocar a sua fé em Jesus Cristo. Eu não estou falando de perfeição, eu estou falando de uma caminhada com Jesus. Conversão, ela é diária. Conversão, ela precisa ser a cada instante. Eu me converto. Quando eu estou querendo me desviar, eu insisto, com todas as minhas forças, e eu vou em direção a Cristo. E eu me lembro das palavras do apóstolo Paulo: uma coisa eu faço, que é esquecendo as coisas que ficam para trás, eu avanço para as coisas que estão diante de mim. E eu sigo avante, eu sigo em diante para o alvo, para o prêmio da soberana vocação. Eu lembro daquela mulher, a Gabrielle Anderson, que na maratona de Seul de 84, se eu não me engano, ela chegou toda torta. Ela não foi a última colocada, mas ela chegou ali nos últimos, porque ela estava com cãibra, e ninguém se lembra de quem ganhou a medalha de ouro naquela maratona, mas todo mundo sabe quem foi Gabrielle Anderson, porque ela chegou toda torta. Ela disse que ela queria chegar, que o objetivo dela era a linha de chegada, e nada iria impedir ela de chegar. Diante dessa palavra, diante do Evangelho, diante da palavra de Jesus, nós não podemos sair sem fazermos uma escolha, sem tomarmos uma decisão. Você que me assiste pela internet, você que vai assistir depois, Deus está chamando você. Precisamos fazer uma escolha, tomar uma decisão. Diante dessa palavra, eu preciso tomar uma decisão. Ou eu faço como os religiosos e bato no peito dizendo: eu não preciso, eu já tenho a minha religião, eu nasci nessa religião, eu não preciso desse negócio de conversão. Você vai ter que tomar uma decisão: ou você quer Jesus ou você não quer Jesus, ou você se converte ou você não se converte. E aqueles que recusam ao Senhor, que recusam a salvação, vou te contar uma ilustração para terminar. Um criminoso terrível, ele estava preso, e ele foi condenado à morte. Essa era a sua sentença. E alguém chegou no juiz daquela cidade, ou no delegado, e clamou pela vida daquele homem: dá uma oportunidade para ele, conversa com ele, dá uma chance para ele. Então esse juiz, ou esse delegado, ele decidiu então dar uma chance para esse rapaz. E ele se vestiu de pastor, e ele pegou uma Bíblia, e dentro dessa Bíblia ele colocou a carta de alforria, a carta de liberdade daquele homem. E ele chegou então na cela onde estava aquele homem, vestido de pastor, se é que tem roupa para pastor, né? Mas vamos pensar um terno, uma gravata. E ele disse para aquele homem: eu queria falar com você, e mostrava a Bíblia para ele. Aquele homem começou a xingar e espraguejar, e dizer: sai daqui, eu não quero falar com você, eu não quero falar com você, eu não quero saber da Bíblia, não, mas espera um pouquinho, você tem que ver o que tem aqui dentro, dá uma olhadinha, deixa eu falar para você. Ele disse: eu não quero, eu abomino isso, some daqui, deixa eu mostrar para você, só mostrar. E ele disse: eu não quero. Então esse homem foi embora, e o carcereiro chegou naquele prisioneiro e disse assim: você sabe quem era esse cara? Era um pastor qualquer querendo pregar esse tal de Jesus para mim. Ele disse: não, esse homem é o juiz da cidade. E dentro daquela Bíblia estava a sua carta de alforria, a sua liberdade. No outro dia ele estava então para ser executado, e ele disse assim para todos que estavam ali: eu não estou sendo morto por causa dos crimes que eu cometi, eu estou sendo morto e condenado por causa da salvação que eu rejeitei. Fique em pé, por favor. Você só vai para o inferno se você rejeitar Jesus. Não vai ser nem por causa dos seus pecados, é porque você rejeitou a salvação de graça que Jesus queria te dar. Então, diante dessa palavra, você precisa fazer uma decisão. Ou você fica com Jesus,
ou você fica com a religião, com o mundo, com o sistema, com a sua vida, seus prazeres, o seu Deus que é você mesmo. Jesus disse que aquele que perder a sua vida por amor a Ele, achará.